Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Irmãos, para mim, novamente, é uma alegria poder estar trazendo a mensagem para os irmãos, mas uma responsabilidade. Eu louvo a Deus por esse privilégio, né, mas toda vez a gente sente uma responsabilidade muito grande, né, de estar trazendo a palavra, e eu espero que o Espírito Santo, né, me conceda, né, graça para estar podendo edificar os irmãos nessa noite. Amém? Irmãos, se os irmãos puderem estar abrindo as vossas Bíblias no livro de 1 João. 1 João, primeiro capítulo, nós vamos estar lendo do versículo 5 até o capítulo 2, versículo 4. 1 João, capítulo 1, do versículo 5 até o 4, né? João, né, nesses primeiros versículos, do 1 ao 4, ele vem dando testemunho da palavra que eles anunciam, do evangelho, né, que os apóstolos anunciavam. Esses primeiros versos, eles trazem o testemunho, né, dessa palavra, desse evangelho. Nós vamos, hoje, nessa noite, estudarmos, né, meditarmos no versículo 5 até o 4. Amém? Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte deles temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças nós te damos, Pai, porque o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é bom. Pai, todo louvor seja dado somente a Ti. Deus, perdoa os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Agora, Pai, nesse momento, tira tudo aquilo que não é do Teu agrado de nossos corações, tudo aquilo que pode nos impedir de ouvir a Tua palavra, entender o Teu conselho, entender, Pai, os Teus mandamentos a nós. Pai Santo, eu também te peço perdão porque eu sou falho, eu sou limitado, mas, Pai, derrama da Tua graça agora e me ajude a tornar esse texto claro para os meus irmãos, para que a Tua igreja seja edificada e que sejamos a cada dia guiados pelo Teu Espírito Santo e conformados à imagem do Teu Filho, para que Teu reino avance, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o título, né, que eu dei para esse texto aqui, que nós vamos meditar nessa noite, foi as evidências da verdadeira conversão. Né? Se nós decorrermos por todo o livro de 1 João, nós vamos ver várias, né, evidências da verdadeira conversão, mas nessa noite nós vamos tratar apenas três ou quatro, né, que estão dentro desse trecho que nós lemos. Né? E o tema é um autoexame bíblico, né? Se nós estamos falando das evidências da verdadeira conversão, né, nós vamos tratar dessas evidências como? Fazendo um autoexame, mas um autoexame com as nossas próprias regras? Não, com a regra da Bíblia.
né? E a proposição do meu texto é: os cristãos devem estar prontos para se autoexaminarem, para ver se sua fé em Cristo é verdadeira. Então nós devemos estar prontos para nos autoexaminarmos, né? Para ver se nossa fé em Cristo é verdadeira. Né? E nós vamos ver, eu dividi em 3 pontos, como eu disse: os cristãos caminham na luz, do versículo 5 ao 7. Os cristãos são sensíveis ao pecado, do 8 ao 10. E os cristãos guardam os mandamentos, do 3 ao 4. Né? O propósito do apóstolo, ao escrever essa carta, né, foi alertar os cristãos sobre os falsos mestres, mas também para incentivar um estilo de vida apropriado dos verdadeiros seguidores de Cristo. Então, ele alerta sobre os falsos mestres, mas também ele incentiva, né, os cristãos a ter um estilo de vida apropriado, né, como seguidores verdadeiros de Cristo. João, ele se dirigiu aos seus leitores como filhinhos, né, filhinhos, indicando que ele estava escrevendo para um grupo muito próximo, né, dele. Né? Se ele estava chamando de filhinhos, então nós aplicamos isso a nós como? Essa carta é escrita para crentes, né, não para descrentes. Se ele está falando das evidências da verdadeira conversão, ele está falando para crentes, né, não para descrentes. Jesus advertiu que nem todos aqueles que se afirmam cristãos entrarão no reino dos céus. Né? Em Mateus 7:21 ele diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Né? No dia do juízo, muitos ficarão horrorizados, né? Porque vão chegar lá e não vão poder entrar, né, nos céus. Por quê? Jesus continua no verso 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai iniquidade. Né? Então este fato preocupante nos leva a uma reflexão. Né? Como podemos saber se realmente, né, cremos e temos a vida eterna? Né? Os discípulos de Jesus são conhecidos pelos frutos. Né? Um pouco antes, em que nós estamos vendo aqui, Mateus 7, 16 a 19, ele diz, né, pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura as uvas dos espinheiros ou o figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Né? Então, irmãos, em outras palavras, né, existem evidências observáveis, né, nos verdadeiros cristãos. Né? A salvação não é resultado das nossas obras, né, mas as obras são evidências, né, que nós alcançamos a salvação. Tiago escreve no capítulo 2, no verso 18 e 26, mostra-me a sua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Né? Mas depois ele fala, a fé sem obras é morta. Então, a salvação é uma obra sobrenatural de Deus. Né? Nós sabemos, né, que é uma obra sobrenatural de Deus, através do Espírito Santo em nossos corações. Né? Por essa razão que o apóstolo Paulo escreveu, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Lá em 2 Coríntios 5:17. Então, se realmente, irmãos, cremos em Cristo, somos novas criaturas, com novos desejos, né, que nos levam a conhecer a Deus e agradá-lo. É por isso que a gente busca, né, ter uma vida que reflete a cada vez mais a santidade de Deus. Né? Isso não significa, como eu disse, que a salvação é obtida pelas obras, né, ou que manteremos salvos pelas nossas obras. Né? Não, a gente obtém a salvação, né, alguns pensam que a gente obtém a salvação através de Jesus Cristo, mas nós mantivemos salvos, né, nós mantemos salvos através das nossas obras. Não, se eu não fazer obras, né, eu vou perder a salvação. Não, né, a obra contínua é a obra contínua de Deus em santificação em nossas vidas, né, que vai refletir as evidências de um verdadeiro convertido. Né? Isso não quer dizer, irmãos, que nós, como crente, não vamos ter grandes lutas contra o pecado. Né? Podemos até mesmo cair em alguns pecados. Né? E caímos, como nós lemos no texto, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso.
né? Mas o verdadeiro cristão não vai se manter por muito tempo nesses pecados. Ele não vai se manter por muito tempo nesses erros. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra em nós há de completar. Né? Então nós não podemos permanecer nos erros. Né? Não vamos ser hipócritas, falar que como cristãos não podemos pecar. Né? Mas também não vamos permanecer no erro, né? Tornando a graça do nosso Senhor Jesus uma graça barata. Né? Então, irmãos, quais são as evidências, né, da verdadeira conversão? Como os irmãos leram, né, o irmão presbítero leu, né, que a Bíblia nos ensina que os cristãos devem se autoexaminar, né, eles devem se testar, né, para ver se estão na fé. Lá em 2 Coríntios 13, 5, né, que diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, e provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Né? Porém, para que o exame, né, esse exame seja correto, né, se nós pretendemos julgar nós mesmos, né, não é por nossas próprias opiniões, nem pelas opiniões dos outros. Né? Esse padrão é a palavra de Deus. Né? Se vamos nos examinar, nós vamos nos examinar pela palavra de Deus, né? E para ver se nós realmente temos a salvação. E na palavra de Deus existe um livro especificamente para isso, que é o livro de 1 João, que nós estamos vendo nessa noite. Né? Ele fala um pouco à frente, no capítulo 5, no versículo 13, João fala, né, por que ele escreveu toda essa carta, né? Qual é o propósito que ele escreveu, né? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tem a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então ele escreveu toda a carta para nós sabermos se nós temos a vida eterna, para nós sabermos se nós realmente somos filhos de Deus. Né? Foi esse o propósito que o apóstolo escreveu. Né? E o apóstolo era tão zeloso que depois ele escreveu, né, a segunda carta e a terceira. Né? Então, primeiramente, João, né, ele vai expor as características, né, encontradas, né, em alguma medida, né, em todo crente. Né? É claro que algum irmão pode ter essa característica um pouco mais, o outro um pouco menos, mas durante todo o livro ele fala dessas características que todos os verdadeiros cristãos têm em alguma medida, né? Mesmo que às vezes seja pouca, ou alguns um pouco mais, né? Mas todos os cristãos têm essas características. E hoje nós vamos ver 3 dessas características. Né? E os irmãos farão muito bem, né, se autoexaminarem por essas características. Amém? E a primeira, irmãos, características de um verdadeiro cristão, né, da evidência da salvação, é que os cristãos caminham na luz. Né? No verso 5, ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Irmãos, o caráter, né, a conduta do verdadeiro cristão, né, ela tem que ser moldada pelo quê? Né, pela cultura, pelo mundo, né, pelos livros de filosofia, de psicologia? Né? Não, é pela palavra de Deus. Né? Então, Deus nos revelou como nós devemos usar as nossas vestes, como nós devemos usar o nosso dinheiro, como nós devemos gastar a nossa vida. Como? Como a palavra de Deus, né, nos diz. Deus é luz e não há nele treva alguma. João começou escrevendo isso, né, tratando diretamente nos problemas dos leitores dele. Né? Ele chamou a atenção para a santidade moral de Deus. Ele comparou a santidade de Deus com a luz. Né? Então, ele nos deu ali um caminho, né, que ele descreveu a santidade de Deus comparando com a luz. Então, nós temos que andar nessa luz. João escreveu essa carta para proteger os crentes fiéis, né, da Ásia Menor. Por isso que eu disse que essa carta, né, quando ele fala filhinhos, ele escreve para crentes e não para descrentes. Né? E ele fala, João, né, ele tem uma preocupação zelosa, como eu disse, depois ele escreveu a segunda carta e a terceira. E Deus também, irmãos, né, não é apenas luz em sua essência, mas também é fonte de luz,
né, para todo crente. Então Deus não é apenas luz, né, não é apenas santidade, ele é fonte de luz para nós, ele é fonte de santidade para nós. Né? Por isso que ele diz depois, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, ora fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo da carne. Assim é enganador o anticristo. Né? Então, irmãos, por isso que João escreve que Deus não é apenas luz em sua essência, mas é também a fonte. Né? Porque Jesus não declarou, eu sou a luz do mundo, né? E quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, em João 8,12. E Cristo é o quê? Cristo é a encarnação de Deus, é a encarnação da luz. Então Cristo é a própria santidade de Deus encarnada. Né? Se a verdade e a justiça, né, estão ausentes na vida de alguém, essa pessoa, não importa o que ela diz, ela não possui a vida eterna. Não importa se nós dizemos então que nós somos cristãos, né, que nós somos verdadeiros cristãos, que nós caminhamos na luz, né, se nós realmente não andamos na luz. Né? Um exemplo é essas pessoas, né, cristãos que vão até para o carnaval. Né? Essas pessoas vão lá no carnaval, aproveitam tudo e elas dizem que creem em Deus. Né? E parece que elas realmente acreditam que elas creem em Deus. Mas elas estão andando na luz? Elas não estão andando na luz. Né? Então, essa é uma evidência, né, que elas não têm a vida eterna. Porque se a pessoa anda na luz, ela vai refletir a santidade de Deus. Né? Eles não podem permanecer, então não podem permanecer a Deus, não podem pertencer a Deus, porque nele não há treva alguma. Né? Então, essas pessoas não pertencem a Deus. Deus é absolutamente perfeito em sua santidade. Né? Êxodo 15:11, Moisés escreveu, o Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade? Terrível em feitos e gloriosos que opera maravilhas. E 1 Samuel 2:2 nos diz, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Né? Então, irmãos, existe uma clara diferença entre trevas e luz. Né? Eu sinto até temor quando eu venho falar da santidade de Deus, porque nós temos até que tomar cuidado, né, quando nós falamos da santidade de Deus, porque Deus é distinto de toda criatura, né? Nós não podemos se comparar, né, a Ele, mas Ele é a fonte que nós devemos beber da santidade. É a fonte de luz para nós. Ele não é apenas luz para nós vermos aquela luz ali. Ela é a fonte de luz para nós. Então, irmãos, existe uma clara diferença em quem anda na luz e quem anda nas trevas. Por isso que João continua no verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Né? Irmãos, desde a queda, né, da humanidade lá no Éden, né, existe a realidade do pecado, né? Não tem como nós negarmos isso. Né? E o pecado, ele é tão ruim, ele é uma coisa tão ruim, porque ele é uma ofensa direta contra Deus. Né? Davi, quando pecou com Betseba, depois no Salmo ele escreve, pequei contra ti somente. Né? Então ele tinha pecado contra a mulher de Urias, ele tinha mandado matar, né, o Urias. E por que ele fala pequei contra ti somente? Porque todo pecado é uma ofensa direta contra Deus. Né? Por isso que é tão ruim, é tão mal, por isso que o pecado é tão mal. Né? As pessoas hoje querem minimizar os efeitos do pecado. Não é verdade? Eles querem minimizar. Muitas vezes eles dizem que são apenas falhas, né? São apenas falhas, apenas erros em suas vidas. Né? A mentalidade de vítima dessas pessoas, né? A cultura popular, né, afirma que as pessoas são basicamente boas, né? Isso são apenas falhas. É um pecadinho, é apenas uma falha. Não, irmãos, não, algo está errado. Né? Em vez de aceitar as responsabilidades por seu comportamento, eles alegam tratar de doenças, de vícios, né? E tentam curá-los com medicamentos, né? Mas eles não vão ali na fonte se tratar, em pedir perdão pelos pecados.
Mas por que eles não conseguem lidar, né, com o pecado, a causa real do problema? Por isso, né, que eles não lidam com a causa real, por isso que a nossa sociedade vai de mal a pior. Não é verdade? Porque eles não lidam com a causa principal. Jesus ensinou que cada pessoa é pecadora no seu íntimo, quando ele diz que o que sai do homem, isso é que contamina, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem, né? E muitos, hoje em dia, né, nós conhecemos, os irmãos podem ser sinceros, nós conhecemos muitas pessoas que acham que Deus seria injusto se mandasse alguém para o inferno, né? Deus é justo, por isso que realmente nós deveríamos, até nós não somos melhores que os ímpios, né? Mas é tudo pela graça de Deus. Se os irmãos estão aqui hoje, é pela graça de Deus. Se eu estou aqui hoje trazendo a mensagem para os irmãos, é pela graça de Deus. Eu não sou melhor que os irmãos, eu não sou melhor que os ímpios, né? Mas é a graça de Deus que atua, né, nos seus filhos. Mas, irmãos, vocês podem, né, estar se perguntando aí, Otávio, né, por que você fala tanto de pecado, né? Toda sermão você fala tanto de pecado, né? Eu te respondo, porque eu quero, irmãos, que vocês amem a Deus, que vocês tenham uma realidade, né, do pecado e uma consciência do pecado tamanha que o amor de Cristo se torna real, né, e constranja, porque o amor de Cristo nos constrange. Se nós não temos a realidade do nosso pecado, nós não tivermos consciência do nosso pecado, né, o amor de Cristo não vai nos moldar, nós não vamos ser conformados à imagem de Cristo. E nós realmente temos que ser prisioneiros do amor de Cristo, né, que esse amor nos aprisione, né? Por isso João continua no verso 7, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo o pecado. Né? Poderíamos até, né, tratar como mais uma característica, né, esse versículo, mas eu preferi, né, englobar dentro do geral que os cristãos caminham na luz. Né? Aqui ele fala, né, se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Né? Deus revelou seus atributos, suas leis, seus mandamentos, sua vontade. Então o verdadeiro, né, convertido, ele tem uma nova visão do mundo. Né? Ele tem uma cosmovisão que diz. Né? Então nós temos uma nova visão do mundo. Nós não vemos o mundo como os ímpios. Né? Eles querem, né, a visão deles é aproveitar o máximo que eles podem, né, a ganharem o máximo que eles conseguirem. Né? Mas não, a visão do cristão é que a cada dia mais, o que eu posso fazer para o meu Senhor? Como eu posso servir o meu Senhor melhor? Porque Ele já me deu, né? A gente recebeu o salário adiantado, né? A gente já recebeu a salvação, agora nós só temos que praticar aquilo que Ele manda. Né? E ele continua, né? Temos comunhão uns com os outros. Né? Se caminhamos na luz, irmãos, temos comunhão uns com os outros. Muitas pessoas se dizem cristãos, mas você vai ver o seu grupo de amigos, são todos ímpios. Né? Comunhão, no grego, irmãos, é koinonia, né? Que quer dizer o quê? Relacionamento pessoal, comunitário, vive a vida em comum, a vida diária. Né? Então, tem relacionamentos. Aqui, comunhão, né, é isso, uma vida diária, um relacionamento. Né? Você é assim? Você tem amizade, comunhão com o povo da igreja? Né? Você tem comunhão com o povo de Deus? Ou você só vem no domingo, né, e a hora que acaba o culto corre, né, para ir embora? Não, irmãos, aqui é uma evidência, né, que a gente é filho de Deus. Comunhão, koinonia no grego, né? Tem uma vida social, né? Nós temos que ter uma vida social uns com os outros, nós temos que viver a vida em comum, saber as necessidades uns dos outros, saber o que o irmão está precisando, se ele está passando por alguma coisa.
né? Nós temos que viver essa vida, né? Você gosta de estar onde a igreja está? Né? Tem pessoas que não gostam, né? Tem cristãos que não gostam, né, de estar onde a igreja está e se dizem convertidos, né? Eu vou ler para os irmãos como viviam os verdadeiros convertidos lá no começo da igreja, em Atos. Se os irmãos quiserem abrir aí, Atos 2, 42 a 47. Como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, irmãos, como que os irmãos, né, viviam no começo da igreja? Era dessa forma, né, que eles viviam. Né, e para terminar aqui o versículo 7, né, ele diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Né, nós sabemos que sem derramamento de sangue não há remissão, né, de pecados. Por isso que em Hebreus 9, 27 a 28, né, o escritor diz que o derramamento de sangue de Cristo foi um sacrifício vicário, voluntário, de valor infinito para os eleitos, porque pagou completamente a punição de Deus pelo pecado. Né? Então o sangue de Cristo tem um valor infinito, imensurável para os eleitos. Né? Amém, irmãos? Então esse é o primeiro ponto, os cristãos caminham na luz. O segundo ponto, os cristãos são sensíveis ao pecado. Né? Versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Os cristãos são sensíveis ao pecado que está em suas vidas e os confessam. Né? Os cristãos, como eu disse, não são imunes ao pecado, né? Mas eles desprezam o pecado. Nós temos que desprezar o pecado e lutar contra ele. Né? As nossas vidas têm que ser marcadas pelo arrependimento e pela confissão, né, do pecado, porque Romanos 3:23 já diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqueles que não reconhecem os seus próprios pecados são orgulhosos. Se eu não reconheço o meu pecado, se eu disser que eu não tenho pecado, está escrito aqui, João escreveu, que eu não sou salvo. Aquela pessoa sempre se justifica, ela fica arrumando desculpas, né, para o seu próprio pecado. Então ela quer se auto-justificar, ela não quer confiar na justiça de Cristo, ela quer confiar na sua própria justiça. Né? Você é sensível ao pecado, irmãos? Vocês são sensíveis ao pecado? Ou você nem percebe mais quando comete um pecado? Seu coração já está cauterizado ali pelo pecado, sua mente já está cauterizada, né? Você acha que pode falar com a sua mulher do jeito que você quer, falar com o seu marido do jeito que você quer, com o seu filho, se vestir do jeito que você quer, né? Olhar no celular o que você quiser. Não, irmãos, nós temos que ser sensíveis aos pecados. Né? Você acha que a gente pode gastar o dinheiro como a gente quiser, gastar nossas vidas como a gente quiser? Não, irmãos, nós temos que ser sensíveis ao pecado. O crente verdadeiro, né, aplica cada princípio bíblico no seu viver diário, na sua vida diária, não somente no culto. Né? Nós temos que aplicar cada princípio bíblico, né, e se sujeitar, né, a cada princípio, né, se sujeitar, porque é a autoridade das Escrituras. Né? Se a Bíblia diz como nós temos que se vestir, como nós temos que gastar o nosso dinheiro, né, como nós devemos falar, como nós devemos se comportar,
né, como nós devemos tratar os nossos irmãos, como nós devemos tratar nossa esposa, nosso marido, nossos filhos. É assim que nós devemos viver. Amém? E no verso 9, João continua: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda injustiça. O perdão de Deus, irmãos, não é nos dado logo que admitimos que temos a necessidade dele. Então, se agora você confessar um pecado, agora você recebe o perdão de Deus. Né? Não tem base nenhuma a gente achar, né, que o perdão é por algum ato que a gente faça, por alguma obra, né, por alguma penitência. Não, a confissão, né, ela é necessária para a nossa justificação. Se nós não pedimos perdão, Deus, Jesus, perdoa os meus pecados, me aceita assim como eu sou e me ajude a ser melhor, né? Nós não alcançamos a justificação e também para a nossa santificação, porque diariamente precisamos ser santificados, precisamos confessar nosso pecado, né? E isso é claro nas Escrituras, mas existem, né, algumas pessoas que dizem que se você aceitou a Cristo, né, tá tudo certo, não precisa mais pedir perdão pelos pecados, Jesus perdoou de uma vez por todas. Não, mas isso é contrário, né, a que as Escrituras ensinam. Por isso que até no nosso culto nós pedimos perdão pelos pecados, né, tem um momento de contrição, porque nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados diariamente. Na oração que o Senhor nos ensinou, né, também está lá: Pai, perdoa os nossos pecados. Né, nós temos que orar todos os dias, é a oração diária, né, dominical, que nós temos que pedir o pão nosso de cada dia, e também ele fala: perdoa os nossos pecados, é diário, né, a Bíblia ensina claramente, né, porque sem arrependimento, irmãos, não há confissão de pecados. Também não adianta a gente chegar com o coração endurecido, né, somente com nossos lábios dizer: Senhor, perdoa o meu pecado, mas o coração está ali endurecido. Não, nós temos que ter o exemplo, né, do profeta Isaías, lá em Isaías 6:5, que fala: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Né? Então, nós temos que confessar diariamente os nossos pecados. Isso é ensinado claramente nas Escrituras. Né? João Batista, né, pregava, né, o arrependimento para a evidência e a manifestação, né, da salvação. Ele dizia às multidões, lá em Lucas 3, 7-9, dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom, que não produz fruto, é cortada e lançada ao fogo. Né? Então João Batista pregou o arrependimento, e Jesus também exigiu o reconhecimento do pecado e o arrependimento para a salvação. Mateus 4,17, né? Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento e a confissão, irmãos, de pecados que Cristo exigiu, foi tão forte, né, que ele exigiu um ódio, né, contra o pecado, uma abnegação total, né, que fez a salvação parecer até difícil. Né? Quando nós lemos, né, alguns textos, né, algumas palavras de Jesus no Sermão do Monte, parece que a salvação é difícil, não é verdade? Né? Mas é o Espírito Santo que santifica os crentes, que produz continuamente dentro de nós, né, um ódio pelo pecado. O Espírito Santo a cada dia vai nos santificar, vai produzir em nós um ódio pelo pecado. Né? Como o salmista escreveu no Salmo 97:10, vós que amais o Senhor, detestai o mal, ele guarda a alma dos seus santos e livra-os das mãos dos ímpios. Né? Então, o coração dos realmente arrependidos,
né, confessam os seus pecados, né, diariamente. Quanto mais, irmão, você crescer em Cristo, maior vai ser o seu ódio pelo pecado, né? Quanto mais profundo o seu arrependimento, maior vai ser o seu ódio pelo pecado. O apóstolo Paulo, né, o cristão mais devoto, né, que nós temos, né, exemplo na Bíblia, no final da sua santificação terrestre, né, o que ele diz, né, em 1 Timóteo 1,15? Fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Né? Então, o cristão mais devoto que nós conhecemos, né, um exemplo, né, que ele diz, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Ele realmente imitava Cristo, realmente seguia Cristo, era devoto a Cristo. Né? No final da sua santificação, ele se achou o pior dos pecadores. Né? Então é esse o exemplo que nós temos que ter, irmãos. E prosseguindo no verso 10, né? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-los mentiroso. Né? Se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos Cristo de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Primeiro, irmãos, se dissermos que não temos pecado, como diz o verso 10 aqui, negamos o ensinamento de Cristo. E segundo, se nós dissermos que não temos pecado, nós negamos a necessidade de um Salvador. Né? Então, essas duas coisas, nós negamos, né, o ensinamento de Cristo e nós negamos que temos necessidade de um Salvador, se nós dissermos que não temos pecados. Mas os verdadeiros cristãos confessam diariamente os seus pecados e se arrependem dele, né? Porque não adianta a gente só se confessar e não se arrepender. Né? E Paulo depois nos dá uma esperança. Né? Em Romanos 8:1 ele fala, portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então o arrependimento não é só a obra de Deus no coração para a salvação, mas é um elemento essencial para a nossa santificação. Né? Não é só eu me arrependi e estou salvo. Não, nós temos que nos arrepender diariamente para a nossa santificação. Né? Para que todos os que andam na luz, né, conheçam, né, e cresçam na graça ao longo de suas vidas, né, porque Cristo nos purifica de todo do pecado. Como nós vemos, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Né? Como eu disse e repito, isso não quer dizer, irmãos, que nós não vamos cometer nenhum pecado, pois ninguém está livre do pecado nessa vida. Ninguém. Né? Infelizmente. Né? No entanto, o sangue de Jesus nos limpa continuamente, né? E nos dá uma nova visão de mundo, uma nova cosmovisão. A palavra sangue, né, ela é usada muitas vezes no Novo Testamento para representar a morte, né, de Cristo na cruz, né, pela qual nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, como está em Apocalipse 1:5. Né? Então, irmãos, os cristãos, além de caminhar na luz, eles são sensíveis ao pecado. E o último ponto, né, os cristãos, né, e terceiro ponto, os cristãos guardam os mandamentos. Né? Os primeiros versículos aqui do capítulo 2, o 1, o 2, ele está apenas falando, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então ele está falando que Jesus Cristo, né, é a propiciação pelos nossos pecados. Aí no verso 3, ele traz uma frase, né, de transição, né, dos novos testes, né, das novas características que nós temos, né, que nós vamos tratar, que os cristãos guardam, né, os mandamentos. O 3 ele diz o seguinte, para sabermos que temos conhecido, por isso guardamos os seus mandamentos. Né? Então o argumento que João traz, né, ele fornece uma evidência externa. Né? Essas características que nós estamos vendo são evidências externas, né, da salvação. Se alguém é salvo ou não. Né? As pessoas que realmente conhecem a Deus são aqueles que buscam, né, uma vida santa de acordo com a nova aliança de Deus, porque não é possível que um cristão verdadeiro não busca ser santo.
não busca ser mais parecido com Cristo. Né? Não faz sentido, não é lógico. Né? Então é esse argumento que João traz para nós. A lei de Deus, né, escrita em nossos corações, né, o Evangelho escreve a lei de Deus em nossos corações, como nós já vimos, né, em vários estudos. Né, Deus escreve a sua lei em nossos corações através do Evangelho. Né? E um exemplo que nós temos, irmãos, que distingue bem, que ilustra bem, né, entre conhecimento e obediência, é o próprio Israel. Né? Os judeus conheciam a Deus. Conheciam, eles tinham, né, a lei de Deus escrita, Deus tinha se revelado a ele, então eles tinham todo o conhecimento. Né? Mas eles obedeciam? Né? Eles não obedeciam. Quantas e quantas vezes eles voltavam para os mesmos pecados. Então, irmãos, essa é um grande exemplo para nós, né, uma distinção entre conhecimento e obediência. Não adianta a gente ter todo o conhecimento bíblico e não obedecer o que a palavra traz. Né? A palavra grega aqui, que foi traduzida, né, da palavra que traduzimos guardar, é terel, né? Terel, que significa guardar. Né? Ela traz a ideia de obediência atenta, observadora. Né? Então, nós temos que ter uma obediência atenta, observadora aos mandamentos. Não é simplesmente, né, eu guardo esses mandamentos. Não, a gente tem que buscar, se esforçar. Será que eu realmente estou guardando esse mandamento? Né? Por isso que João escreveu isso daqui, para nós nos autoexaminarmos. Né? E o padrão, né, como eu disse, não é o meu padrão, não é o padrão do irmão, né, não é o padrão que os outros dizem, é o padrão bíblico. Né? João não queria que seus leitores, né, se contentassem com um padrão baixo ali de santidade, com um padrão baixo de cristianismo. Por isso que ele escreve essa carta para os filhinhos dele, para os, né, filhos espirituais dele. Né? Esse, irmãos, é o princípio, não era novidade para João, como ele tinha ouvido de Jesus nos anos anteriores. Né? Em João 14,15, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Né? O discurso de Jesus. Né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama, e o que me ama será amado do meu Pai, e eu me amarei e ele me manifestarei a ele. Né? Em João 14:21, e vários, se a gente seguir o 14, várias outras coisas que ele compara. Né? Se a gente realmente ama a Deus, a gente guarda os mandamentos, e ele continua. Né? E o verso 4, irmãos, é a aplicação desse teste, desse último teste, que os cristãos guardam a palavra. Né? Ele aplica, né? Ele escreve: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Né? Então, o apóstolo, corajosamente, ele expõe, né, ali um erro, um perigo, né, de um auto-engano a respeito da salvação, que é condenável para nós. Né? Ele expõe ali alguns irmãos que poderiam estar em uma cegueira espiritual, né, sem se arrepender dos pecados, né, para que eles abracem a verdade. Como eu disse, ele não queria que os cristãos ali, eles tinham um padrão baixo de cristianismo, eles queriam que eles crescessem a cada dia. Né? Como eu disse, nós não quer dizer, né, que essas características não seja que nós vamos ter uma obediência perfeita. Perfeito foi só Cristo. Nós não somos salvos por nossa obediência, nós somos salvos pela obediência de outro, a obediência de Cristo, a justiça de Cristo imputada em nós. Né? Então, se alguém afirma conhecê-lo e permanecer nele, né, nós devemos buscar essa perfeição. Nós não vamos ser perfeitos, mas nós devemos buscar a perfeição de Cristo. Né? Nós temos que ter essa consciência, nós não vamos ser perfeitos, mas ao mesmo tempo nós temos que buscar essa perfeição. Né? Nós temos que andar na luz, nós temos que buscar ser cada vez mais santos, nós temos que obedecer os mandamentos. Né? Por quê? Por causa do nosso amor por Cristo. Não é para nós obtermos a salvação, é por nosso amor. Como João disse, se nós amamos Ele, nós guardamos o mandamento. Né? E é aí que reside a chave, né,
essa garantia que nós somos salvos, que nós temos a salvação, né? Se nós guardamos o mandamento, como essa terceira característica. Então, irmãos, né, nós vimos, né, já partindo para a conclusão, que os cristãos caminham na luz, né? Aquele que se diz verdadeiramente cristão, né, ele caminha na luz. Os cristãos, né, são sensíveis ao pecado. Não há como a gente dizer, né, que somos cristãos e não somos sensíveis ao pecado. E os cristãos guardam, né, guardar não é pegar os mandamentos e colocar no bolso, né, pegar a Bíblia e guardar. Não, é praticar os mandamentos. Os cristãos praticam, né? E esse texto, irmãos, eu separei 3 verdades fundamentais, 3 aplicações para as nossas vidas, né? Então, os cristãos devem estar prontos para se autoexaminarem, para ver se sua fé em Cristo é verdadeira. Nós temos que estar prontos para se autoexaminar diariamente, se nós estamos fortalecidos, se nossa fé em Cristo é verdadeira, né? Receber a salvação, irmãos, de Deus resulta numa vida reta, sensível ao pecado. E também nós vemos que muitos, né, que dizem seguir a Cristo não são verdadeiros cristãos, porque eles não guardam os mandamentos, né? É explícito. Portanto, irmão, uma evidência que um dia você se arrependeu dos seus pecados é que você continua se arrependendo, continua crescendo em arrependimento, né? A evidência que um dia você creu para a salvação é que você continua crendo em Cristo. A pregação, né, evangélica do Brasil, hoje em dia, né, eles reduziram o evangelho a tal ponto, né, que eles dizem assim, não, você já tem uma família, né, você já tem uma vida boa, um trabalho, você só precisa de Jesus, né? Aí sua vida vai ser perfeita, como se Jesus fosse uma cereja do bolo para a gente colocar na nossa vida, né? Como fosse, né, não, ou Jesus Cristo é tudo na nossa vida, ou ele não é nada, né? Essa é a realidade. Mas, irmãos, né, se você não passou em algum teste, né, não significa que você precisa continuar reprovado, né? Se você, em algum desses 3 testes que nós vemos, né, ou alguma outra parte, algum outro teste que você percebeu no meio, se você foi reprovado em algum desses testes, não significa que você precisa continuar, né? Se você foi reprovado, arrependa-se, né? Como João fala aqui, arrependa-se, creia em Cristo, né? Diga, Senhor, salva-me, né? Porque se eu não provar, irmãos, para vocês que você está doente, você não vai buscar a cura, é ou não é? O Evangelho é isso mesmo, o Evangelho nos confronta, né? Eles nos mostram onde nós estamos doentes, onde nós estamos errados. A finalidade desse texto não é nos condenar, é sim fazer a gente buscar o tratamento, né? Então, se a gente não saber que a gente está doente, a gente não vai buscar o médico. Se a gente não saber que a gente precisa se arrepender para obter o perdão dos nossos pecados, nós não vamos nos buscar a Cristo, né? Nós não vamos buscar a Cristo, né? Então, por isso, irmãos, que esse texto eu falei tanto de pecado, porque aqueles que não reconhecem os pecados estão separados de Deus e não reconhecem que necessitam de um Salvador. Por isso que, se a gente for pregar o Evangelho e a gente não falar de pecado, a gente não pregou o Evangelho. Porque a gente precisa falar de pecado, precisa confrontar o pecador, né, para que ele busque, né, para ele coloque todas as suas esperanças em Cristo, né? Por isso, se eles não buscarem a cura, eles não podem ser salvos. Mas a partir do momento, irmãos, que alguns de fato não têm a vida eterna e eles procurarem a cura, procurarem a Cristo, falar, Pai, perdoa-me, você acha que Jesus vai negar? Você acha que se você procurar, né, se jogar aos pés do Senhor com o coração arrependido, realmente, Senhor, perdoa-me, né? Eu quero obter a salvação de Cristo, você acha que o Pai vai negar? Jamais, irmãos. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua igreja. Pai, obrigado pela tua palavra que o Senhor nos dá nessa noite. Pai, nos ajuda a nos autoexaminarmos a cada dia, para sabermos se estamos firmes em Ti,
firmes na rocha que é Cristo. Pai, mas se temos cometido algum pecado, nos ajuda, nos concede graça para nos arrependermos diariamente e buscarmos a Cristo somente, pois Ele é o único motivo, Ele é o único motivo da nossa salvação. Sem Ele nada podemos fazer. Por isso nos ajuda, Pai. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, concede graça, concede o Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, convence do pecado, da justiça e do juízo, para que alcancem a salvação. Ó Deus, convence os nossos familiares, convence os nossos amigos, convence todos aqueles que precisam de Cristo, Pai, para a salvação. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, porque sem Teu Espírito Santo nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos o que falar, nós não sabemos para onde ir. Ó Deus, então santifica a Tua igreja a cada dia, para que ela reflita a santidade de Deus, a luz de Deus, para que sejamos diferentes, Pai, para que o povo veja a diferença, para que o mundo veja a diferença daqueles que realmente são Teus filhos, e não sejamos pedra de tropeço para o Teu reino. Ó Deus, nos ajuda, ajuda o Teu povo, nos conforma à imagem do Teu Filho, e manda mais trabalhadores para a Tua seara. Em nome de Jesus, amém.